Olá, meus amigos do Universo Pet, tudo bem com vocês? Meus amigos, hoje a gente vai tocar em um tema muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre castração. Exatamente. Você sabe qual o momento correto de você fazer a castração do seu pet, do seu cãozinho, do seu gatinho? Não, se você não sabe, você não pode perder tudo que a gente vai estar passando para você de informação sobre castração com o Dr. Iago Gabriel a partir de agora. Dr. Iago, tudo bem? Passa um pouquinho para a gente, né, esse mundo muito interessante que é o mundo das castrações dos pets, cães jovens, né, cães filhotes ali, que o tutor já está almejando, já está planejando fazer a castração, os cães e os gatos já à idade média e os cães e os gatos já na fase de idoso, né? Vamos conversar agora pela parte dos cães e gatos filhotinhos, novinhos, qual a idade correta, qual a idade ideal de estar fazendo uma castração, né, sem nenhum risco para aquele gatinho, para aquele cãozinho já na sua idade inicial. Em relação à idade, né, nós temos aí para os gatos, né, o ideal é a partir de 8 meses, né? Por que essa questão dos gatos? Porque eles têm facilmente problemas com obstrução urinária, principalmente o macho, né? A fêmea nem tanto porque por particularidades anatômicas, mas o macho ele tem muito problema com obstrução do trato urinário. Então a gente deixa para fazer um pouco mais tardio, justamente para que esse pênis felino eles tenha se desenvolvido já o suficiente para que não tenha nenhuma complicação futuramente, tá? As gatas, né, as gatas elas necessitam que sejam castradas aí em torno de 5 meses, 5, 6 meses justamente, porque a ideia de uma castração precoce é justamente que evite futuramente o aparecimento do câncer mamário, né? Um dos principais fatores. Aliado a isso vai ter umas outras alterações como infecção uterina que também são evitadas com essa prática, certo? O que acontece no caso dos cães? Os cães a gente pode estar fazendo essa castração precoce ou em qualquer momento da vida do animal, certo? Só que essa precoce ela tem essa questão de prevenção, certo? Mas se por acaso, não deu para me castrar, no caso dos cães o cão, o macho ele pode ser castrado aí a partir de 4 meses, né? Só para ver essa questão vai evitar problemas no fechamento das placas epifisárias, né? E a fêmea pode ser castrada aí a partir de 6 meses, também pensando na questão das placas epifisárias, tá? E aí nós temos que, tem aquele animal com 2 anos de idade, que não fiz castração precoce, fazer agora é ruim, não. Nós temos as doenças que aparecem tardiamente, né? E aí você faz uma castração na época em que o animal tem 2, 3 anos, é uma época de muita rigidez do animal, né? Uma época em que esse animal se apresenta muito saudável, né? Então, logicamente, se estiver sendo cuidado direitinho, né? Então é uma boa época para fazer também, desde que se tenha uma avaliação pré-operatória ideal, e não sair fazendo, como a maioria das pessoas eu vejo por aí, né? Querem fazer um trabalho reducionista, que é o que? Fazer o mínimo de exame possível. Na verdade, uma cirurgia de castração, sabe? É uma cirurgia que ela tem abertura de cavidade abdominal, principalmente nos cães, né? É uma das cirurgias, para mim que sou cirurgião, é uma das cirurgias, ao meu ver, de maior complexidade que tem dentro da medicina veterinária, mas que muitas das vezes é banalizada. Então assim, é bom, é ideal a gente fazer, mas a gente tem que tomar cuidado com o trabalho de prevenção. Como é um trabalho de prevenção, a gente tem que fazer uma cirurgia de qualidade. O que é isso? Avaliação pré-operatória de qualidade, os exames de forma mais completa possível, tá? E selecionar um profissional que seja apto para fazer aquilo e não sair em busca do menor preço. Então, porque às vezes nem sempre esse é o caminho. Eu sei que a castração é um problema também de saúde pública, né? Que deve ser, nós temos aí problemas, principalmente na capital e no interior mais ainda, questão de superpopulação dos animais, mas a gente tem que estar fazendo isso da melhor maneira possível, porque a gente está trabalhando com vidas, né? Então o respeito vem junto com a avaliação pré-operatória, né? Porque o respeito aos animais ele vai surgir justamente porque se você respeita, você tem que fazer cada etapa como tem que ser e não fazer acontecer de qualquer jeito, porque aí você não está tendo aquela ideia de respeito, você está fazendo as coisas como você acha que é o correto, nem sempre é assim. A
A gente sempre frisa, né? Nos casos dos cães, dos machos, nós temos a mesma coisa que acontece com o homem, acontece com os animais, certo? Os animais têm uma idade fisiológica muito mais avançada, ou seja, eles ficam velhos mais rapidamente. Então, quando chega em uma idade mais ou menos de 7 anos de idade, os cães eles tendem a desenvolver problemas prostáticos. Até brincar às vezes no consultório que se o homem bem pensasse, a partir de 50 anos se castrava, né? Porque para reduzir o crescimento prostático e evitar o câncer de próstata. Então, nos animais da mesma forma, o que a gente faz? A gente castra, justamente pensando em uma prevenção também ao câncer de próstata. Casos em que o animal, tem muitos tutores relutantes, inclusive, né, porque fazem essa associação homem-animal, né, mas assim, casos em que o tutor não castra o animal precocemente, principalmente nas raças grandes, né, entre o fila, a gente acontece muito isso. Acontece o que a gente chama de hérnia perineal, que é justamente a próstata. Não existe um mecanismo bem elucidado quanto à causa, mas está bem associado à não castração desse animal precocemente, certo? O que acontece? A próstata aumenta muito de tamanho e aumenta a pressão intraabdominal. Acaba que os órgãos dos animais tendem a ir para próximo ao ânus. Isso é um problema muito grave que é corrigido cirurgicamente e vai culminar em castração também. Ou seja, de qualquer forma esse animal vai acabar sendo castrado, né? No caso das fêmeas idosas, nós temos principalmente a questão do câncer de mama, né, que é muito comum, extremamente comum na verdade, né, e temos também a infecção uterina, que também é conhecido como piometra, né, e aí nesses casos a piometra em si é uma condição emergencial. O animal vai acabar na cirurgia, uma cirurgia de emergência e um animal idoso, ou seja, isso aumenta muito mais o risco, certo? E a piometra no caso é uma doença infecciosa, né? Então é uma doença que ela acaba deixando o animal num estágio de muita debilidade, né? Então assim, o que a gente faz? Resumindo, a gente tem a possibilidade de evitar todos esses problemas com a castração precoce, né? E feito da forma correta, né? E acaba deixando, como você falou, tardiamente, adiando, aí vai fazer uma cirurgia de risco, o animal em uma condição já de vida ou morte, tá? Para fazer uma coisa que já deveria ter sido evitada. Hoje, graças a Deus, a medicina veterinária evoluiu muito. Então, devido aos métodos de anestesia avançado que a gente tem disponível hoje no mercado, a gente consegue fazer cirurgia nesses animais em idade extremamente avançada. Qual que é a limitação? A limitação vai ser alterações fisiológicas que você pode evitar essas alterações ou tratá-las previamente à cirurgia, né? Qual que é o risco de um animal que tem, por exemplo, 12, 13, 14 anos fazer uma castração? O risco, ele existe se você não faz uma avaliação pré-cirúrgica de qualidade, se você não tem uma avaliação ecocardiográfica, eletrocardiográfica, para ver como está o coração desse animal, para ver como é que ele está hemodinamicamente, se você não faz uma avaliação hematológica de qualidade, uma avaliação bioquímica, para ver como que estão esses órgãos desse animal. Se você faz uma avaliação precoce de qualidade, César, eu lhe garanto que esse animal não tem risco nenhum. Doutor Iago, muito importante a gente poder ter essas informações para o tutor de pet, o tutor de gatinho, o tutor de cãozinho, porque é uma questão que muita gente tem dúvida. E agora, com esses esclarecimentos, eu tenho certeza que o tutor de pet que está assistindo a gente agora vai conseguir, né, tomar uma decisão correta. A gente quer agradecer a oportunidade, né, de poder estar passando todas essas informações para o telespectador do Universo Pet, e a gente vai ficando com mais novidades aí no Universo Pet. Não perca!